Empresários de Batatais e Altinópolis acumulam prejuízos depois que a ponte que liga as duas cidades cedeu. A rodovia está interditada há mais de 20 dias e sem previsão de reabertura. O pátio do posto de combustíveis, que antes ficava tomado por caminhões, hoje está deserto. Essa tem sido a rotina dos funcionários do estabelecimento, que fica na rodovia Altino Arantes, em Batatais, desde que a ponte cedeu. O nosso movimento aqui praticamente zerou. Não é nem assim, caiu 10, 20, 50%. Não tem nem isso, zerou mesmo o movimento nosso. Eu comecei aqui 5h20 da manhã. Se eu bati os 4 carros, foi muito. Agora aqui, 15 para as 10. O local emprega 32 pessoas. Algumas já foram dispensadas e outras estão de férias ou cumprindo aviso. Enquanto a unidade amarga prejuízos, não tem uma máquina sequer trabalhando no reparo da pista. Ninguém fala nada, ninguém vem aqui e fala, vai começo do ano, vai começar, já tem uma licitação de uma empresa fazer esse serviço. Ninguém veio aqui, nós estamos abandonados aqui. Vem trabalhar, afinal, será que hoje vai fechar? Será que não vai? Será que vai mandar nós embora? Não vai? Cada dia por dia. Nós estamos vendo aqui por dia. Não sabe se amanhã eu vou estar aqui. Chega aqui, não vamos fechar o posto. Que não sei se amanhã eu vou estar aqui. O Irineu é gerente do restaurante do posto e trabalha ao lado da esposa. Dali sai o sustento de toda a família deles. A saída tem sido remanejar os alimentos perecíveis para outras unidades. O salão, que comporta 200 clientes, não tem recebido nenhum. E hoje a gente praticamente não tem nenhuma refeição, parado dia e noite, só com lanche e salgado só. Seria um mês de férias, um mês a gente aumentar o faturamento da empresa, né? Então, infelizmente, está desse jeito, parado, a gente não tem muito o que fazer, né? A ponte está interditada desde o dia 7 de dezembro. As tubulações que passam por baixo do asfalto não suportaram o grande volume de água e a pista acabou cedendo. Nesse trajeto, o percurso entre Altinópolis e Batatais é de apenas 30 quilômetros. Mas enquanto ele está fechado, os motoristas precisam se arriscar em rotas alternativas e estradas de terra. Tá complicado nós passar e a DR aqui não arruma. Não pode ver que não tem nenhuma sinalização deles aqui, nenhum carro. O povo chega aqui e fica perdido, não sabe para onde vai. E tem esses dois desvios que tá bem perigoso aí. Ixi, aumentou bem o consumo nosso. Aí, quem vai pagar? Ninguém, né? Pelo menos 80 famílias que vivem em um conjunto de chácaras estão praticamente ilhadas. Do outro lado da ponte, o José Carlos também tem acumulado prejuízos. O motel dele está às moscas. Afetou todo mundo, empresas, ônibus, caminhões, transportadoras, estão tudo afetados. Eu estou trabalhando normalmente, você entendeu? Mas o meu movimento caiu 99%. Eu estou no meio do KM aqui, você entendeu? Então até Batatais, até aqui em mim, eu atendo normal. Clientela minha, Altinópolis, minha clientela acabou, zerou. E eu tenho 4 funcionários e o destino dos 4 funcionários meu, o que é? Rua. Há 2 anos ele notou o início de uma erosão no local e comunicou à Prefeitura de Batatais. Porém, um serviço paliativo foi feito e logo tudo desabou. Enquanto a rodovia está fechada, ele defende ao menos a liberação da estrada boiadeira Alfredo Zamponi, que permite o fluxo direto entre as duas cidades. Tem que arrumar essa vicinal é urgente, pelo menos não arrumou a rodovia, arruma a vicinal. A gente fica decepcionado, né? Fica uma situação, nada se resolve, nada se constrói, nada, você vai se desiludindo. Só que é o seguinte, tem que andar, a chuva está estrovando, tá? Mas desde que fez hidráulico, diesel, máquinas, é só trabalhar. Alice Carvalho, de Batatais, para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Batatais não se manifestou. Já o executivo de Altinópolis disse que não tem responsabilidade sobre o trecho. O DR informou que o local permanece sem prazo para a liberação, mas que trabalha para resolver a situação. O departamento não respondeu sobre a possível liberação da vicinal, conforme solicitação dos empresários. Para falar mais sobre esse assunto, conosco no canal digital da Clube está Rafael dos Anjos, especialista em administração pública. Rafael, a ponte cedeu há 1 mês e até agora não existe uma máquina sequer trabalhando ali para que o fluxo volte ao normal. Falta um pouco mais de atenção, de empenho dos poderes públicos para resolver essa situação. Ótima tarde. Boa tarde, André. Boa tarde a todos vocês que nos assistem no Jornal da Clube. Sim, falta um empenho, André. É muito triste a gente ver uma cena desse tipo em pleno 2023, ainda sequer
foi deslocada uma equipe para consertar isso. A gente vê países como, por exemplo, o Japão, que em 2011 passou por terremoto, depois passa por tsunami, e rodovias são reconstruídas no prazo de 6 dias. Quer dizer, em um mês aqui no Brasil, a gente ainda está discutindo o que vai fazer, de quem que é a responsabilidade, se vai ter que abrir licitação, quais vão ser os procedimentos, se vai ter que periciar, se vai ter que ver quem que é o responsável por isso. A gente precisa parar de discurso, precisamos ir para a prática. Não dá mais para a gente ter mais de 10 anos de atraso aí em relação a outros países. A gente tem tecnologia no nosso país, tem engenheiro capacitado e precisamos ter agilidade no serviço. Não dá mais para a gente viver no mundo de juridiquês, de um bando de norma e que não sobrevive à realidade. A realidade é que o cidadão está tendo prejuízo e quem vai pagar essa conta, infelizmente, são os comerciantes e as pessoas que podem perder o emprego. Então a gente precisa que as autoridades se sensibilizem, que façam um plano para a execução muito rápida e liberação dessa rodovia. O pior, Rafael, é que não existe um prazo. O DR não dá um prazo para consertar o que foi estragado e nem se vai ou não, se há essa possibilidade de liberar essa vicinal ali ao lado da pista. As prefeituras também dessas cidades afetadas, e aí não só Batatais e Altinópolis, mas todas ali no entorno, precisam unir para cobrar o Estado. Com certeza, André, a gente precisa ter uma união desses prefeitos municipais, porque o povo quer que isso seja restabelecido de uma maneira rápida. A gente precisa começar, o poder ficar muito longe, né? Então tem que ir até a capital para poder resolver um assunto que poderia ter sido resolvido no município. Infelizmente, as pessoas que às vezes decidem sobre esse problema não residem próximo e não estão sendo afetadas diretamente. E enquanto não é o quintal das pessoas, infelizmente o ser humano é egoísta. Ainda está numa transição de governo e um órgão que deveria ser técnico fica nessa questão, o que vamos fazer? Não, precisamos ser rápido e dar posicionamento firme. A gente precisa aplicar o princípio da continuidade na gestão pública. Não importa se é A, B, C, D ou E que está no poder. O que a gente precisa a população não pode ficar desguarnecida, não pode ficar sem o devido atendimento. Então, independente de quem está lá, é uma questão técnica, precisa ser resolvido. E como a gente viu na reportagem, esse problema não é novo, já existiram indícios no passado de que isso ia acontecer. A gente precisa parar de ser um país que só corrige tragédias, a gente precisa trabalhar na questão preventiva. Prevenir é muito mais barato e muito mais fácil. Só que, infelizmente, por a nossa cultura de dar o jeitinho nas coisas, de ir prolongando, de procrastinando, a gente vê cenas muito tristes como essas. Faltou também manutenção, né, nessa ponte ali. Agora, Rafael, enquanto o caminho segue fechado, os empresários assistem os seus negócios quebrarem dia a dia e o desemprego aí assolando tantas famílias. Existe alguma alternativa para todo esse pessoal? Olha, André, eu gostaria muito de falar para os empresários que eles possuem uma alternativa, mas infelizmente, nesse caso, resta a eles procurarem um advogado de confiança e ingressar na justiça. Mas a gente sabe que essas ações não são rápidas de sair, é uma ação contra um ente público que tem tudo em dobro, prazo em dobro para poder responder e depois para pagar, eventualmente sendo condenado, ainda pode pagar por meio de precatório. Ou seja, é uma gigantesca máquina estatal contra um pequeno ou médio empresário. Bem, as rotas alternativas, elas são muito perigosas, especialmente em dias de chuva. Parece até que ninguém tem se preocupado com essa situação também. Com certeza, André. A gente precisa, no primeiro momento, poder não deixar o cidadão desguarnecido. Então, por que não está sinalizada essa rodovia, não tá segura essas rotas alternativas, não está bem identificado, bem sinalizado? Tentar fazer uma ponte provisória ou um caminho provisório mais curto. Então, além de não fazer o preventivo, não trabalhar na manutenção correta, ainda sequer se preocupa agora em tentar diminuir a dor enfrentada pelo cidadão. Então, a gente precisa que isso seja feito. A gente entende que está no momento de transição governamental, mas isso é responsabilidade de um órgão técnico. E os técnicos dos órgãos não podem parar porque está se mudando o governo. É essa quebra de cultura, essa mudança de paradigma na gestão pública que o brasileiro tanto demanda e precisa para a gente estar numa gestão pública preparada para a tecnologia e para esse novo século que vivemos.
E cobrar também aí, né, dos deputados federais e estaduais eleitos pela nossa macro-região, para que eles também tentem fazer alguma coisa para agilizar esse processo aí. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, muito obrigado pela sua presença aqui, um grande abraço. Ô André, eu que agradeço, um grande abraço, uma boa tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. Obrigado, Rafa, um grande abraço aí.